Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como a tia Raíssa tinha dito, a gente vai continuar contando a historinha de Samuel. E antes da gente começar, eu quero convidar vocês para a gente cantar uma música, para que a gente peça para que o Espírito Santo possa entrar no nosso coração e venha fazer morada. Eu sei que é uma música que todos vocês conhecem, que a gente vivia cantando lá na salinha, né, lá na escolinha. Então eu convido vocês nessa hora pra gente cantar e adorar o nome do Senhor, pedindo para que Ele entre no nosso coração. Amém? É bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia para a gente continuar a historinha de Samuel. A gente vai abrir hoje lá em 1 Samuel, capítulo 2. Amém? Então vamos lá. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e porque eles são as obras pesadas na balança.
O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O que Deus está querendo nos ensinar aqui? Lembra da mamãe de Samuel, que queria muito ter um filho e não podia? E lembra que tinha outra, que era outra esposa de Eucana, que vivia falando que ela não ia conseguir, tipo, vivia jogando na cara dela que ela tinha muito filho e que Ana não podia ter filho. O que aconteceu? Como Ana adorou ao Senhor verdadeiramente de todo o seu coração, Deus foi lá e concedeu o desejo do coração dela. E além de Ana dar luz, ter o filho Samuel, ainda depois teve mais filhos, porque Deus abençoou ela muito. Porque quando Deus quer nos abençoar, Deus não abençoa a gente só pelo que a gente pede. Ele dá muito mais do que a gente pede, do que a gente almeja. Então, quando a gente pede algo de coração para Deus mesmo, quando a gente se entrega para Deus mesmo, Deus faz aquilo que a gente pede. Então foi isso que ele fez. Ele fez Ana ser mãe de 7 filhos. E ele enfraqueceu a outra. Por quê? Porque ela fazia mal a Ana. Porque ela podia ter filho, ela machucava a Ana. E Deus não gosta disso, não é verdade? Deus gosta que a gente ajuda o nosso amigo. Deus gosta que a gente faz o bem e não que fica fazendo mal. Ai, porque eu posso, eu vou jogar na cara do meu amiguinho? Não pode, na verdade. Deus não gosta disso. Então, Deus exalta aqueles que são muito humilhados pelas pessoas, né? É isso que Deus gosta. Fazer aquilo que é impossível aos olhos do homem se tornar possível. Não é verdade? Então, vamos lá. O Senhor é o que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Aqui Jesus está dizendo pra gente que quem pode dar a vida de alguém é só Deus. E quem pode tirar a vida também é só Deus. Então, às vezes, a gente perde as pessoas porque Deus tem um plano, né? Então, Deus é dono de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Não é verdade? O Senhor empobrece e enriquece, baixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Porque para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui é que quando Deus honra um dos seus filhos, quando Deus abençoa as nossas vidas, Ele não faz algo simples. Você está vendo aqui que está falando que Deus fez ele se assentar sobre os príncipes, sobre pessoas importantes. Então, quando Deus quer nos usar, Ele nos usa de verdade, sabe? Ele faz a gente ir além do que a gente pensa, além do que a gente imagina. Então, Deus tem algo muito tremendo nas nossas vidas. Por isso que a gente tem que confiar, acreditar no Senhor e sempre estar em comunhão com Ele, né? E como que a gente pode estar em comunhão com Ele? Em oração, lendo a palavra de Deus, não é verdade? Isso mesmo. Então, vamos lá? Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. A gente não vive pela força, mas vive pelo Espírito Santo. A gente é movido pelo Espírito Santo. É por isso que quando Jesus foi embora, Ele deixou o Espírito Santo para estar aqui com a gente. A gente só caminha se a gente estiver firme com Deus. A gente muitas das vezes acha que a gente pode ser super-homens, mulheres maravilhas, né? Mas infelizmente não somos. Somos pessoas que temos fraquezas, somos pessoas que temos dificuldades,
Mas sempre que a gente tiver Jesus do nosso lado, o Espírito Santo caminhando com a gente chega até lá. Não é verdade? Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Lembra que no finalzinho da história da tia Raíssa, a tia Raíssa falou que Ana tinha falado que quando o filho desmamasse, ela ia levar ele para casa de adoração lá do Senhor, para ficar servindo ao Senhor lá? Vocês lembram disso? Então, aqui tá contando que Eucana foi e levou ele. E ele ficou lá servindo junto com o sacerdote Eli. E ali ele foi ensinado. Cada dia mais ele foi crescendo. Amém? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava. O sacerdote tomava para si, e assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, dizia ao homem que o sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe ao homem: queima-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora o dará, caso ao contrário, por força o tomarei. Era, pois, muito grande o pecado deste moço perante o Senhor, porquanto aos homens desprezavam a oferta do Senhor. Aqui eles estão contando porque antigamente, quando alguém fazia algo de errado, quando alguém pecava, fazia algo ruim, eles tinham que sacrificar um animal. E assim é como se eles estivessem pedindo perdão para Deus. Então eles tinham que fazer um sacrifício para pedir perdão a Deus. E aqui ele está contando que era tão grande o pecado desse moço que ele estava implorando para que desse para ele a carne, a gordura, para que ele pudesse queimar e pedir perdão. Certo? Porém, Samuel ministrava perante ao Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E ali abençoava Eucana, e Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você viu que eu estava contando lá na frente que Deus abençoou a vida dela e que ela ainda teve mais filhos? Ela ainda teve mais 3 filhos homens e 2 filhas. Você viu que o sacrifício que ela fez perante ao Senhor valeu muito, né? Ela pedia para Deus o quê? Um filho. E Deus deu para ela mais 5 filhos. Amém? Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo a Israel. E
e de como se deitavam com as mulheres em bandos que ajeitavam a porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todos esse povo, os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e se tornavam-se agradável tanto com o Senhor como também para os seus homens. Você viu a diferença aqui de como que é? Os filhos de Eli fazendo todas as coisas erradas, né? Que até o pai, Eli mesmo, chegou neles e pediu para eles pararem com aquilo, né? Que estava muito feio o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo muitas coisas erradas. E como ele sempre estava ali na casa de Deus, ele sabia que aquilo ali é errado. E ele tentou alertar seus filhos, mas os seus filhos não quiseram ouvi-lo. Então ele ficou muito chateado, né? E aqui no último versículo fala que Samuel sempre ia crescendo, né? Que ele crescia e se tornava agradável ao Senhor e aos homens. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que Samuel era um exemplo para aquelas pessoas. Que Samuel fazia o correto. Samuel fazia as coisas certas, né? Vamos lá continuar? E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão avitados. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Deus estava dizendo para Eli que Deus não estava se agradando dos filhos dele. E ele verdadeiramente estava honrando mais os filhos dele, do que a Deus. Então ele estava fazendo sacrifício em nome dos filhos dele. Mas Deus não estava se agradando. Porque por mais que ele fazia sacrifícios, os filhos deles continuavam errando. Que feio, né? Continuava fazendo coisa errada. E Deus não se agradou disso. E quando Deus disse que a casa de Eli e a casa do teu pai seria para a honra de Deus, Deus logo disse que não, que isso estava longe dele, que ele não queria mais. Porque ele honra aqueles que o honram, mas desonra quem desonra ele também. Então, por isso que devemos honrar Deus. Devemos honrar os nossos pais, devemos obedecer, né? Porque tudo isso Deus se agrada. Agora, quando a gente
briga com o papai, com a mamãe, com os amiguinhos na escola, né? Quando tava tendo aula, com o priminho, quando a gente fala alguma coisa feia, isso tudo Deus não se agrada, não é verdade? Então a gente tem que fazer tudo para a honra de Deus, né? Tudo que podemos fazer para agradar o nome do Senhor Jesus. Devemos ser crianças com exemplos para as outras crianças. Devemos seguir o que a Bíblia está nos ensinando, não é verdade? Vamos lá continuar? E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houverá de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Eu lhe edificarei com uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Aqui Deus estava querendo dizer para ele que Deus realmente não estava mais se agradando dos filhos dele. Que Deus deixou eles fazendo, dando chance para eles mudarem, né? Para eles fazerem algo diferente, mas eles não faziam. Eles achavam que eles estavam fazendo correto. E infelizmente eles não estavam fazendo correto. Então Deus disse que iria matá-los, né? Porque Deus já não aceitava mais o que eles estavam fazendo. Então Deus disse que ia matar os 2. Porque já que eles não estavam fazendo o correto, Deus preferia tirar eles dali. Então, tá vendo o que acontece quando a gente erra, quando a gente não escuta o papai, não escuta a mamãe, não escuta a vovó, escuta as outras pessoas mais velhas que a gente? Muitas das vezes a gente paga um preço muito grande, né? E infelizmente ele pagou por conta dos filhos, né? Teve que perder os seus 2 filhos por conta que os filhos não quis ouvi-lo. Mas mesmo assim, ainda Deus disse que ele levantaria uma pessoa, um sacerdote fiel, né? Uma pessoa segundo o coração de Deus. E é o que devemos ser. Devemos viver segundo o coração de Deus. Devemos viver nos propósitos do Senhor. Devemos viver conforme a palavra do Senhor nos diz, né? Devemos viver conforme o Senhor quer. Muitas das vezes a gente acha que a gente está certo, não é verdade? Mas a gente não tá. Então, sempre escutem o papai, sempre escutem a mamãe, porque eles sabem o que eles estão dizendo. Muitas das vezes a gente acha que tá fazendo um caminho certo e a gente tá indo pro caminho errado. Mesmo quando você crescer lá na frente, você tiver maior, ouça o papai, ouça a mamãe, sabe? Para que não aconteça nada de ruim com você, sabe? Porque o papai e a mamãe sempre estão aqui para nos ensinar. Sempre estão aqui para falar como a gente deve agir, como a gente deve prosseguir os nossos caminhos. E que possamos verdadeiramente buscar a presença de Deus, né? Que a gente possa orar,
falar com o Papai do Céu, como a tia Raíssa falou semana passada. Às vezes nós achamos que somos pequeninos demais, né? A gente, mas eu sou criança, Deus não vai me ouvir. Deus ouve sim. Até na palavra de Deus, Deus diz: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por quê? Porque a adoração de uma criança, sabe? A oração, o louvor que uma criança canta é muito puro. É muito puro. E Deus se alegra disso, sabe? Porque sai realmente do coração. E Deus gosta. Então, continue adorando o nome do Senhor Jesus, mesmo na sua casa, por enquanto que não está voltando os cultos ainda, né? Que ruim a gente ficar todos longe. Mas que você possa entrar no seu quarto, põe uma música, começa a falar com o Papai do Céu, que Ele sempre vai te ouvir, sabe? Então que você deixa Deus falar com você, deixa Deus te usar. Você é criança hoje, você está aprendendo hoje, para que você seja grande amanhã, para que você possa crescer na presença de Deus amanhã. Então que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa se entregar cada dia mais para Deus, que você possa abrir o seu coraçãozinho para Deus, que às vezes a gente passa por tanta dificuldade, né? Mesmo a gente sendo criança, a gente passa por algumas coisas ruins nas nossas vidas, mas Deus sempre vai estar do seu lado, Deus sempre vai estar contigo, o Espírito Santo sempre vai estar com vocês. Então, quando vocês achar que vocês estão tristes, ou quando vocês achar que vocês precisam de alguma coisa, vai lá, entra no seu quarto, fecha a porta, põe uma música. Se você não consegue falar, começa a cantar a música para Deus, começa a deixar que o seu coração fale com Deus, porque Deus vê o que está no nosso coração, sabe? Deus escuta a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração que sai do nosso coração. Então que você possa deixar Deus usar a sua vida, que você possa deixar Deus trabalhar na sua vida. Amém? Essa palavrinha de hoje. A gente vai continuar falando sobre Samuel, porque a história de Samuel ainda é muito grande, mas vocês vão entender ainda o que vai acontecer com Samuel. O que será que vai acontecer com Samuel? Será que é ele que vai ser ungido? Será que é ele que vai ser usado por Deus? Como a gente leu aqui, Deus estava se agradando dele. Será que é ele? Eita, tô curiosa, hein? E vocês? Vocês estão curiosos? Então, domingo que vem, a tia Débora vai continuar a historinha pra gente, certo? Então, não perca. Então, tá? Que Deus abençoe as nossas vidas, né? Que palavrinha maravilhosa. Que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa vir falar para o nosso coração. Amém? Vamos escutar uma musiquinha de Samuel? 2, 3, palavrinha! Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor.
que chamou Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus e ele estava bem deitado lá no seu quartinho. E ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Viu o que a musiquinha disse? Você pode ser tão pequenininho e pode ouvir a voz de Deus. Samuel, desde pequenininho, ouviu a voz de Deus. Viu? Então, mesmo lá no seu quartinho, Deus pode falar com você. Amém? E aí, quero saber de uma coisa. Fiquei sabendo que no vídeo passado, o vídeo da tia Raíssa, ela fez um desafio. Quem será que aceitou o desafio? O que era o desafio mesmo? Ler um versículo bíblico pulando num pé só? Ai, eu não dou conta. Será que alguém conseguiu? Ai, meu Deus. Será que alguém caiu? Será que conseguiu ler? Ai, Jesus. Vamos lá ver? Então, vamos lá. É meu pastor. Nada me faltará. Paz, irmãos, hoje eu vou cumprir o desafio que a tia Raíssa nos passou. Eu vou ler lá em Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eita, vocês são demais. Vocês são 10, tá vendo? Vocês são muito inteligentes. Que coisa linda. Amém? Gostaram da historinha de Samuel de hoje? Vamos fazer uma oração pra gente terminar? Então, ó, domingo que vem, às 3 horas da tarde, a tia Débora estará aqui para continuar a nossa historinha. Amém? Então vamos orar? Papai do céu, estamos aqui mais uma vez na tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, que a tua palavra venha entrar no nosso coração e possa fazer a diferença nas nossas vidas. Papai do céu, que o Senhor venha nos abençoar, abençoar a nossa família, cobrir-nos com teu sangue, livrando-nos de todo o mal, Espírito Santo. Que o Senhor venha colocar os teus anjos ao nosso derredor, diante a tantas coisas que está nos acontecendo. Papai, abençoe a vida de todos que estão aqui nos assistindo. Abençoe a vida dos meus amiguinhos, dos meus primos, dos meus tios, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus pastores, de todos os irmãos da igreja. Em nome de Jesus, dos meus avós, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada um. E que o Senhor venha abençoar a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Espero vocês, então, semana que vem aqui de novo para escutar a historinha que a tia Débora vai contar, certo? Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade e que logo, logo estejamos juntos na escolinha da igreja, certo? Beijo, fica com Deus.